queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Queridos, peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de 1 de Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. A nossa leitura se dará dos versos de número 1, vamos até o versículo de número 7. 1 de Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 7. Amém? Todos abriram? Podemos ler? Assim está escrito na santa palavra do Senhor. Verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo graça para que nós possamos prestar-lhe culto e entender a palavra dele. Feche teus olhos. Senhor amado, em Cristo Jesus nós nos reunimos e nos congregamos como a tua igreja, e nós temos por único intuito lhe prestar o culto que lhe é devido. A adoração é tua, a honra é tua, a glória é tua, tudo é teu, Senhor. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor perdoou os nossos pecados por meio da obra perfeita de Jesus, nos trouxe ao Evangelho e tem nos feito permanecer nele. Isso é a tua graça. O Senhor tem perseverado em nós. Graças te damos por isso. Fala, Deus, aos nossos corações. Nós precisamos compreender a tua palavra. E não apenas compreender, nós precisamos andar segundo ela. Nos ajuda a isso. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens, o Espírito Santo e a Igreja de Jesus. Os irmãos sabem bem disso. Nós já estamos indo para o final. Aliás, já faz um tempo que eu estou falando, estamos indo para o final. De fato, nós temos ido. Mas é que cada conteúdo e cada temática dentro desse tema maior, desse título, que é o Espírito Santo e a Igreja de Jesus, tem muitas informações. Eu entendo que alguns colegas pastores, muitas das vezes entendem que de púlpito é muito bom dar um conteúdo mais reduzido à igreja. Eu respeitosamente discordo desses colegas. Eu entendo que, ainda que demore, como é glorioso a igreja saber todo o conselho de Deus. Como é glorioso a igreja entender tudo aquilo que as Escrituras falam a respeito desse assunto. Eu não sou bobo e eu sei que eu não falo tudo. Aliás, nem sei tudo. Mas tudo aquilo que é possível eu entender, tudo aquilo que é possível nós compreendermos, isso de fato eu me comprometo a passar para a igreja. Nós estamos nesse último cenário daquilo que nós temos falado a respeito da pessoa do Espírito Santo. E estamos tratando a respeito do Espírito Santo como o doador de dons. É isso que nós temos falado. Iniciamos na última vez que eu preguei aqui sobre o assunto, e essa será a segunda mensagem, o segundo sermão que estamos falando sobre esse assunto específico, para que possamos arrematar essa série de mensagens que inicialmente eu pensei que duraria um mês para eu falar tudo, mas já estamos, se eu não me engano, salvo engano, no 8º mês
falando sobre esse assunto, porque há muita coisa. E ainda posso informar os irmãos, não falamos tudo. Não falamos tudo. Queridos, o que é que nós tratamos na semana passada a respeito dos dons? Eu dei uma introdução muito rápida, mas necessária para que nós possamos entender com o que nós estamos trabalhando, com aquilo que nós estamos mexendo e como é profundo, desde tudo que nós falamos até agora, mas especificamente a respeito do Espírito Santo em relação aos dons que ele concede à Igreja de Jesus. Nós falamos algumas coisas que são importantes, e eu lembro rapidamente os irmãos, porque nós precisamos partir dessa informação. Eu me lembro que, a título de introdução, eu disse que os dons, ou seja, nós definimos o que é dom, e chegamos numa conclusão que os dons nada mais são do que capacidades e habilidades especiais concedidos pelo Espírito Santo ao crente para o desenvolvimento da igreja. Repito, capacidades e habilidades especiais, não são natas, não estão em nós, são especiais, vinda do céu. Uma das pessoas da Trindade nos capacitou, nos habilitou de forma especial, soberana, reveladora, concedendo essas habilidades aos homens que eu me refiro ao gênero humano, especificamente, exclusivamente, à igreja. A igreja. Os irmãos se lembram, quando nós pregamos aqui, ainda nessa série de mensagens, a respeito do Espírito Santo como lembrador. Isso aqui é crivo doutrinário. O Espírito Santo, sendo Deus perfeito, todo-poderoso, cheio de glória, pessoa, ainda que seja tudo isso, no seu ministério exclusivo para com a igreja de Deus, do qual ele é Senhor, a sua parte no ministério não é acrescentar absolutamente nada ao que Jesus já ensinou. Por isso ele é o lembrador. Ele vos fará lembrar as palavras, isso é Jesus dizendo, que eu vos ensinei. Não existe uma continuação doutrinária na pessoa do Espírito. Existe uma capacitação e uma habilitação ao crente para que possamos desenvolver aquilo que o Senhor Jesus nos deu. Amém? Então, os dons são habilidades, capacidades especiais, concedidas pelo Espírito Santo, à Igreja de Jesus, exclusivamente aos crentes, para que o reino de Deus, a igreja, possa se desenvolver. Nós trabalhamos bastante esse primeiro ponto. Em segundo lugar, o que é que nós falamos no último sermão pregado sobre esse assunto? Quais eram os propósitos dos dons? Se isso é tão importante, precisa haver propósito. E quais eram os propósitos? Primeiro lugar, primeiro ponto, o propósito dos dons dados à igreja, num primeiro momento, era a edificação do corpo. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 12. E fizemos essa exposição. Em segundo lugar, qual é o objetivo dos dons? Em segundo lugar, qual é o objetivo desses dons? A unidade do corpo. Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13. Trabalhamos esse contexto também. Terceiro lugar, qual o objetivo dos dons? O credenciamento do ministério de Jesus e o ministério apostólico. Trabalhamos pontos do Evangelho, também fomos em 2 de Coríntios, capítulo 12, verso 12, Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 4, falando que os sinais e as maravilhas eram credenciamento do Espírito Santo por parte de Deus Pai, mostrando que aquilo que acontecia naquele primeiro século era a aprovação de Jesus como Messias. E assim também a continuidade apostólica com isso. Os irmãos se lembram? Amém, irmãos? Amém? Continuando, então. Pois bem, eu também disse uma outra informação importante.
que nas Escrituras, olhando para o Novo Testamento, nós temos 5 lugares, 5 passagens nas Escrituras que falam a respeito dos dons espirituais. 5 passagens. 5 listas. Nenhuma dessas listas estão completas, mas o Espírito Santo revelou àqueles que escreveu a respeito desses dons, mediante a necessidade do momento. Para quem estava sendo escrito, para qual igreja estava sendo escrito, qual era o momento em que de fato era necessário falar a respeito do assunto. Então, se nós quisermos ter uma lista completa dos dons, nós precisamos estudar as 5 listas. Ok? Existem dons repetidos nessas listas, e existem listas com dons exclusivos que não aparecem em nenhum outro lugar. Aonde estão essas listas? Bom, primeiro aqui, o capítulo que nós estamos aberto, 1 de Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 11, para ser mais específico. Depois, nós temos, a partir do versículo 28, a segunda lista do mesmo capítulo. Vamos ter também em Romanos, nós fizemos essa leitura na última vez que pregamos sobre, Romanos, capítulo 12, a partir do versículo de número 6. Vamos ter a quarta lista em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. E a última listagem, a mais sucinta, a mais rápida, em 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo de número 10. 5 listas. Eu poderia começar com qualquer uma delas, mas eu decidi começar por 1 de Coríntios, capítulo 12, a primeira parte, que é do versículo de 1 a 11, embora nós não vamos cobrir todo esse texto hoje, porque tem bastante informação. Por que é que eu decidi começar por aqui? Acho que isso é importante, tem um objetivo do porquê eu entendo que é melhor começar por essa leitura, desculpa, de 1 de Coríntios, capítulo 12. E o objetivo é porque de todas as listas, das 5 listas que nós temos no Novo Testamento, a respeito dos dons espirituais, essa primeira parte do capítulo 12, versos 1 a 11, é a parte, é errado falar a parte, eu falo isso para os irmãos compreenderem. Então vamos mudar aqui, vamos aprender, a gente tem aqui para aprender. Falar parte do texto é horrível, é perícope. Esse é o nome correto na ortografia. Então, nós vamos falar o que é o correto, ok? O que é uma perícope? É uma parte de um texto maior. Nós não estamos lendo o capítulo todo. Estamos lendo? Então, nós estamos lendo uma parte. Isso se chama perícope. Então, a gente já vamos aprender isso também, para ficar mais bonito, e é o correto como a gente tem que aprender. Então, a perícope mais importante que nós temos sobre dons espirituais é essa, que, mais importante não, mas a mais completa, que possui mais informações dentro de um mesmo contexto imediato daquilo que nós lemos, é os versos 1 a 11 de 1 Coríntios, capítulo 12. É onde o apóstolo que escreve sobre, Paulo, ele, de fato, se debruça de forma maior a trazer informações. E acredito que, como nós estamos pregando sobre isso, é o ideal começarmos por aquilo ou por onde a perícope tem maior informação. Ok, irmãos? Então, esse é um objetivo claro do porquê eu estou iniciando aqui. Então, os irmãos já sabem, existem 5 listas, mas aquela que é mais completa em sua perícope é essa que nós estamos lendo aqui, dos versos de número 1 a 11. É onde temos o maior número de informações. Temos o maior número de doutrina, quantidade de explicações a respeito do assunto. Isso daqui também é importante. Mas não é só por causa disso. Esse é um primeiro ponto importante. Mas tem um segundo. De todas as listas que nós temos no Novo Testamento, a respeito de dons espirituais, de fato, a listagem que temos na carta de 1 de Coríntios, ela é de forma enormemente maior. Eu sei que eu estou sendo redundante, porque, de fato, ela é muito maior. Está errado também. Eu estou forçando aqui para os irmãos entenderem a ênfase. Ela é grandiosa perto das demais. Ela é grandiosa.
perto das demais. Quando nós falamos de dons, não há, ainda estou melhorando, não há nenhum texto no Novo Testamento tão complexo, tão completo, tão extenso como 1 de Coríntios. Observem comigo, por favor, olhem para a Bíblia. Quando se fala a respeito dos dons espirituais, nós estamos falando de 1 Coríntios capítulo 12, todo. 1 de Coríntios capítulo 13, todo. O que o amor está fazendo aí? Então, um spoiler. O amor que está em 1 de Coríntios 13 não é, teologicamente, o amor que um pastor deva ler numa cerimônia de casamento. O amor não é invejoso, o amor bababá. Não é esse o contexto. Se vocês terem ideia, e nós vamos em algum momento passar no capítulo 13. Não é hoje, com certeza não é hoje. Mas eu acho que vocês vão olhar de uma forma como vocês nunca olharam. Passa-se o capítulo 13. E entramos no capítulo 14 inteiro, e é um capítulo grande. Tudo sobre dons. Então, é a maior fonte bíblica, teológica. Vamos espiritualizar o que é espiritual? É a maior fonte de informações que o Espírito Santo deu aos crentes na palavra de Deus a respeito de dons, está na carta de 1 de Coríntios. Então, a perícope em si, verso 1 a 11, ela já é a mais cheia de informações do que as demais, mas ela está dentro de um contexto maior que pega-se capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14 a respeito de dons. Então, se faz necessário nós começarmos por aqui. Amém? Vocês estão vendo o quantas coisas é necessário nós falarmos antes de entrarmos no texto, desde o sermão passado? Eu poderia simplesmente abrir e começar a falar aos irmãos, obviamente os irmãos iriam entender muita coisa daquilo que eu iria falar, não tenha dúvida, mas não seria algo completo e na possibilidade de um dia vocês sentarem com alguém que quisesse discutir com vocês a respeito da fé e de dons, com certeza ele faria perguntas que, sem essas informações que eu estou te dando, vocês não saberiam responder. Eu não desejo que vocês tenham embates apologéticos, mas se um dia acontecer, vocês precisam saber. Um outro ponto é a necessidade que vocês têm de conhecer, de fato, toda a doutrina de Deus a respeito de cada assunto. E tem coisas que são muito delicadas. E dons é uma delas. É por isso que, propositalmente, eu deixei esse assunto por último, nessa série de exposições sobre a pessoa do Espírito Santo. Ela é delicada porque ela tem levantado debates e embates na história. São coisas diferentes. Debates são argumentações de ideias. Mas o embate são divisões. Não se há acordo. A ideia não é discutir ideias, é defender o seu lado. Isso é um embate. Debates nós conversamos, dialogamos. Um embate não. E dons é um assunto que tem suscitado na Igreja de Jesus debates e embates, desde sempre. Começa-se por igrejas que são carismáticas, debatendo com igrejas tradicionais. Igrejas pentecostais, debatendo com igrejas reformadas. Igrejas com visões continuistas, debatendo com igrejas com visões cessacionistas. Só aqui eu dei 6 discussões aos irmãos. Não é tão simples como parece o assunto. Por isso nós estamos indo devagarzinho. Não é tão simples. Amém? Dito isso, agora a gente vai para o texto. Já estamos na mesma linha, estamos aí na mesma faixa, compreendendo.
E Paulo entende que esse assunto é difícil. E ele então começa a falar, a partir do capítulo 12, do versículo 1, a respeito dos dons espirituais. E ele já inicia dizendo no versículo 1, leiam comigo, por gentileza, apenas o versículo de número 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Em primeiro lugar, já quero trazer uma lição aqui. A necessidade, o que é que Paulo está falando aqui no versículo 1? A necessidade de conhecermos e compreendermos a respeito dos dons. A necessidade de conhecer e compreender a respeito dos dons. Queridos, olha a maneira como ele se dirige a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos tentar entender isso aqui. O que é que Paulo está dizendo? Queridos, igreja de Jesus, se existe a possibilidade da igreja ser ignorante a respeito do assunto do texto, dons espirituais, é porque existem vastas informações, vastas introduções, vasto conteúdo sobre o assunto. A ponto de, se eu não compreendê-lo, ou se eu não compreendê-los, eu sou ignorante. É o que ele está dizendo. Só é ignorante, só existe a possibilidade de ser ignorante em um assunto, se esse assunto está repleto de informações, instruções, introduções sobre temas detalhados dentro do assunto, e que se eu não estiver por dentro, eu sou ignorante. Eu não vou saber discutir sobre isso, não vou saber crer sobre isso, eu não vou ter a mínima compreensão, a mínima facilidade de se entender sobre o assunto. E isso está acontecendo na igreja de Corinto. Queridos, a igreja de Corinto, eu já disse isso algumas vezes e repito, a igreja de Corinto é a igreja mais problemática do Novo Testamento. É a igreja que trouxe a maior tristeza ao coração de Deus e do apóstolo Paulo. É uma igreja cheia de confusão. Cheia de confusão. Vou falar por baixo os problemas de uma igreja local. Primeiro, problemas de divisões. 1 de Coríntios, capítulo 1 até capítulo 3. Problemas seríssimos de divisão partidária dentro da igreja, problemas com liderança, em se submeter à liderança da igreja. Uns querem Paulo, outros querem Apolo, outros querem Pedro, e outros falam, não quero nenhum homem, só me submeto a Jesus. São os espirituais. Problemaço dentro da igreja. Por isso, a igreja não crescia. Era uma bagunça dentro da igreja. Quer ver um outro probleminha que nós temos na igreja de Corinto? Imoralidade sexual. 1 de Coríntios, o capítulo 5. É dito que tinha pessoas, e especificamente um rapaz, que estava dormindo com a esposa do seu pai. E a igreja aceitava. Está no texto bíblico. Paulo fica tão desesperado com a situação que diz assim, mas nem entre o mundo há tanta imoralidade como encontro entre vocês. É uma igreja problemática. Terceiro problema, eu não estou falando de todos, irmão, só estou falando de alguns aqui, é só alguns. Terceiro problema, compreensão e confusão teológica a respeito de casamento, divórcio e novo casamento. Uma igreja que não tem conhecimento a respeito da doutrina do casamento, divórcio e novo casamento
vocês imaginam como estava Coríntios? Vocês imaginam? E isso era uma confusão grande. E até eles reconheciam que quem começou esse assunto de casamento, divórcio e novo casamento, foi a própria igreja perguntando para Paulo, dizendo, a gente já não sabe mais lidar com isso, está cada um fazendo o que quer. Abram rapidamente, deixa eu ver se é isso mesmo, no capítulo 7. É isso mesmo, olhem o capítulo 7. Abriram? Só o versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Não é uma proibição, a gente só está lendo um versículo, não dá para fazer doutrina lendo um versículo só, ok? É só a maneira como ele começa. Mas a informação importante aqui é, quanto ao que me escrevestes. Paulo entrou nesse assunto porque eles escreveram para Paulo sobre o assunto. A gente está tendo dificuldade com isso, está uma... Nossa, aqui está, de fato, uma bagunça. A respeito do assunto. Não sabemos lidar. Quarto problema. Tinham problemas em entender a respeito da doutrina da ceia do Senhor. Capítulo 10 e capítulo 11. Imagine uma igreja com problemas de divisão, imoralidade, casamento, divórcio, novo casamento, ceia do Senhor. Olha que igreja gloriosa para um pastor pastorear. Problemas seríssimos. Bom, por fim não, tem outros problemas, mas indo direto ao assunto, um dos problemas que essa igreja tinha, conforme o que nós estamos vendo no capítulo 12, era uma confusão teológica a respeito do uso dos dons. Aliás, não era só uma confusão, era uma confusão enebriada de pecado. Porque dentro do aspecto e da temática dons espirituais, na igreja de Corinto, o pecado que reinava sobre isso era a soberba, a arrogância no uso dos dons. Qual era o grande problema deles? Os coríntios entendiam que quem possuíam, eram usados com dons mais vistosos, eram mais importantes do que aqueles que tinham dons, aos olhos deles, mais simples. Quanto mais o dom era visível diante da igreja, mais eles colocavam o cidadão, e o próprio cidadão se achava mais espiritual do que os demais. Com foco específico no bendito dom de ficar falando em línguas. Falou em línguas, já está quase sendo a quarta pessoa da Trindade. E esse era um problemão que se tinha na igreja. Então, o que é que Paulo vai fazer? Ele vai instruir toda a igreja a respeito de dons espirituais. Ele vai trazer toda a doutrina a respeito de dons espirituais, mas não apenas isso, ele vai corrigir as distorções que eles também já tinham a respeito de dons espirituais. Lembra-se como é mais difícil? Não é apenas construir do zero algo, mas é reformar? É o que Paulo vai fazer aqui também. Ele não vai construir do zero, mas ele também vai ter que corrigir aquilo que já era distorcido, principalmente no capítulo 14, ali é o ponto onde ele vai ter que, ter uma paciência para tentar corrigir todas as distorções que se há a respeito dos dons espirituais. Entre capítulo 12 a 14, ou seja, 12, 13 e 14, eu entendo, os irmãos podem achar que não, mas um dia a gente pode conversar, depois de tudo ter sido pregado. Eu entendo que o capítulo 13 é o mais difícil de se compreender. E é o mais usado, né? Porque muitas vezes é usado erroneamente. É o mais difícil de se compreender. Tem informações ali que pessoas saem no tapa, porque não querem acreditar no que está escrito naquele texto. São informações seríssimas. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo é,
existe a possibilidade, sim, de vocês serem igrejas, de vocês serem pessoas que estão presentes no reino de Deus e serem ignorantes a respeito dos dons, porque se existe a possibilidade da ignorância a respeito desse assunto, é porque existe informações, instruções, compreensões que precisam estar claras, que se vocês não tiverem essas instruções, compreensões, informações, vocês serão ignorantes. Já começa assim. Olha que beleza, está no texto. Já começa assim. Então, essa é a informação que ele nos dá. Olha lá. Verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele continua. 2. A saber, que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Percebam a complexidade do assunto, que, se nós não estivermos muito bem amparados teologicamente no texto, parece que o que Paulo está querendo falar sobre dons, com muito respeito digo isso, parece um monte de informações desconexas que não têm necessidade de serem comentadas. Por que você está falando isso? O que isso tem a ver com dons? Tudo. Tudo. Em segundo lugar, o que é que ele está falando no versículo 2? Ele está nos fazendo lembrar do nosso passado. Isso não é comum nas Escrituras Sagradas. Mas dom é um assunto tão importante que Paulo está fazendo a igreja de Jesus se lembrar da vida pregressa antes de se converterem a Cristo. Isso não é comum nas Escrituras. É o mesmo Paulo que fala, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que é em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3. Não. Agora eu quero que vocês se lembrem. É o mesmo Paulo que em 2 de Coríntios, capítulo 5, 17, dizendo assim, não, mas aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas, deixa lá, já se passaram, esse que fez tudo novo. Mas quando fala de dons, lembra de como você era. Por que ele faz isso? O que Paulo está dizendo é o seguinte, quando nós lemos o versículo 2, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados, ele nos está trazendo aqui algumas informações importantes. Primeira informação. Ele está nos lembrando e fazendo com que cada crente, individualmente, lembre-se do seu passado sem Cristo. E ao lembrar-se do passado sem Cristo, agora vamos falar especificamente aos coríntios. Ele está falando com esse povo. Os coríntios, ao lembrar da sua vida pregressa à conversão a Cristo, eles tinham que trazer à memória que antes dos coríntios se converterem a Cristo Jesus, a terem Jesus como seu Senhor e Salvador, eles já eram envolvidos em religiões pagãs. Muitos de nós já fomos envolvidos com religiões pagãs, que informam um cristianismo distorcido. Em alguns casos, nem distorcido era, não era de fato um cristianismo. E ele manda lembrar dessas informações. Cada um de nós, cada um de vocês, coríntios, eram envolvidos com falsas religiões, com cristianismo distorcido. Esse é o primeiro ponto. Logo, como consequência disso, vocês viviam a vida de vocês baseados naquilo que vocês entendiam que os seus deuses pagãos desejavam a você. É o que está escrito no texto. Vocês eram conduzidos aos ídolos. Está no texto. Vocês viviam de tal forma a vida de vocês, de tal maneira que vocês viviam a sua existência de uma maneira que vocês acreditavam que os deuses pagãos esperavam algo de vocês. E com isso, vocês praticavam
rituais e liturgias no paganismo sem conhecer o motivo desses rituais, dessas liturgias, e sem conhecer o objetivo. No cristianismo não pode ser assim. É a primeira informação. Não pode. Porque eu não quero que vocês sejam ignorantes por causa de liturgias e rituais. Quantas pessoas praticavam no paganismo liturgias e rituais apenas, ainda que com um coração sincero, 100% errado diante da Bíblia, mas com um coração 100% sincero naquilo que faziam, mas não sabiam o porquê de tais rituais e não sabiam o objetivo. Queridos, todo tipo de ajuntamento cristão em que vocês vão sem saber o que vai acontecer, cuidado com isso aí, tá? O cristão não pode ser ignorante naquilo que ele vai fazer. Já começando por aí. Não, quando chegar lá, cuidado com isso. E se chegar lá e for algo que eu não concordo com a fé? Cuidado com isso. Tem um monte de gente, não, mas isso é uma forma de querer atrair. O crente anda na luz. A gente não anda naquilo que é secreto. Não anda. E se existe alguma coisa entre nós, algum evento entre nós que nós vamos falar, mas não pode falar, que seja claro, a gente não vai falar porque é surpresa. E essa surpresa nada tem a ver com teologia. Pronto. Agora a gente vai, se a gente quer ou não quer, a gente sabe que não vai ter. Agora esse negócio, você vai ver o que Deus vai fazer, mas essa. Não quero que sejais ignorantes. A gente não anda no escuro como nós andávamos na nossa vida pregressa. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Importantíssimo. É o que ele está falando no versículo 2. Tudo isso para começar a falar de dons. Olha a maneira como ele está trazendo. Mas eu também preciso aqui trazer algumas informações importantes a respeito da igreja de Jesus contemporânea. Dons é um assunto que, notoriamente, ele diz no versículo 1, que ele não quer que sejais ignorantes, porque o crente deve andar na luz, e tudo aquilo que ele faz deve ser com consciência de causa. Consciência de fé. Problema. Só alguns também. Só alguns. Quantos crentes estão na igreja há anos? E se alguém chegar para ele e perguntar, por que vocês realizam a ceia? Não sabe falar sobre a doutrina. Não sabe onde está o texto da doutrina. Não sabe explicar o porquê da doutrina. Não sabe explicar os pormenores. Eu não estou falando de crente de 3 meses de convertido, estou falando de crente de anos. Mas quando vocês fazem a ceia, como que vocês compreendem? Que existe... Irmãos, não achem que um dia ninguém vai perguntar isso para vocês. Mas, existe a presença pneumática de Cristo? É só memorial? Transubstanciação? Como se a igreja não ensinasse isso. Crentes há anos perguntando, qual a doutrina do batismo de vocês? Por que vocês batizam? Se vocês falarem, porque o batismo é um batismo de arrependimento, por favor, não falem que vocês são dessa igreja. Porque eu vivo falando que o batismo nas águas não é o batismo de arrependimento. Isso era o batismo de João. Mas não sabem onde está na Bíblia. Se batizou como então? Não quero que sejais ignorantes. Não quero. Não entende o porquê? Isso aqui é sério, irmãos. Eu já vi o absurdo de pessoas dizerem, pessoas, no plural mesmo, porque quando eu desci as águas do batismo, os meus pecados ficaram nas águas. Isso é uma heresia tão grande, porque você joga no lixo a cruz de Cristo.
A água que você se batizou, a melhorzinha foi tratada no SAI. Não tem nada de especial. Os nossos pecados foram sobre Cristo e não nas águas. Mas não sabem a doutrina. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Porque quando vocês eram pregressos a uma vida em Jesus, vocês já faziam as coisas sem saber? Vocês continuam agora que conhecem o Evangelho? Não quero que faça isso. Primeiro ponto. Segundo ponto do versículo 2, ainda quando ele fala, deixava-os conduzivos a ídolos mudos, segundo, éreis guiados. Ele está trazendo uma outra informação. Segundo, éreis guiados. Vocês, coríntios, crentes em Jesus, vocês hoje são salvos por meio de Jesus, vocês creem em Jesus, vocês são uma igreja de Corinto, vocês são uma igreja. Mas eu sei que antes do cristianismo autêntico, do cristianismo legítimo, vocês já tiveram experiências religiosas no passado. Vocês tiveram. Vocês eram guiados. Versículo 2, final do versículo 2. Versículo 2, vocês eram guiados. E qual é a preocupação dele com relação a dons, que é o texto, o tema maior? Não confundam o poder e a manifestação real dos dons espirituais com as ilusões enganosas que vocês tiveram no passado. Não confundam. Vocês eram guiados, tiveram experiências religiosas no passado, não tragam elas para dentro da igreja verdadeira e genuína. Cuidado, não sejam ignorantes. Gritaria, balbúrdia, histeria, dança, sai correndo para um lado, cai do outro, cai. Cuidado com isso. Cuidado. Isso é paganismo. Cuidado com momentos contemplativos. A pessoa fica parada lá, olhando, estática. Você não está vendo nada, você não está vendo o anjo, você não está vendo. Cuidado, não fala que isso é manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo é santo demais para lançarmos sobre a sua pessoa as loucuras de uma vida pregressa religiosa. Não faça isso. Não faça isso. O texto é mais sério do que a gente imagina, né? Mas está no texto. Vocês eram guiados por aquilo. Não traga isso para dentro da igreja legítima. Não façam essa loucura. Contemplações, êxtases espirituais, saindo, eu saí fora do corpo, como é que é? Primeiro, você não saiu. Segundo, você foi possuído por demônio. Não, mas é que no momento do êxtase... Que é isso? E quem disse que isso é dom? Quem disse que isso é mover? Você trouxe isso da onde? Não foi da Bíblia e não foi do cristianismo autêntico. Vida pregressa. É proibido trazer essas coisas como herança da onde vocês vieram. Está no texto. Está no texto. Ele está doutrinando. Isso aqui é sério. Percebem por que eu preferi trazer logo 1 de Coríntios? Verso 3. Por isso vos faço compreender, olha a preocupação dele. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Uma confissão de fé centrada na pessoa de Cristo. O que ele está falando a respeito dos dons espirituais? O Espírito Santo, referente aos dons espirituais, é necessário uma confissão de fé centrada na pessoa de Cristo. Explico. Primeira informação, quero trazer duas aqui no versículo 3. Primeira informação. Quando Paulo cita o versículo de número 3, Paulo não está dizendo que é impossível pessoas
pessoas pronunciarem, dizerem, falarem essas expressões. Não é isso. É perfeitamente possível um homem que tem uma vida imoral, terrível, e dizer assim: Jesus é o Senhor. Não é disso que ele está falando. Não é disso que ele está falando. Não está falando de pronúncia. Esse é o primeiro ponto. Ok? Então já tiramos isso de lado. Primeira informação. Ele não está falando da possibilidade de fazer a pronúncia de anátema Jesus ou Jesus é o Senhor. O que é, então, que Paulo está tratando no assunto? Segunda informação. A autenticidade de um cristianismo verdadeiro na vida da igreja e na vida do indivíduo não está nos fenômenos espirituais. E é justamente isso que a igreja cai no erro. Deixa eu tentar traduzir isso melhor. Vamos lá, então. Então, vou dar exemplo. Irmão, você viu o irmão Zezinho? Estava no fogo. Nossa, começou a falar em línguas e tal. Um fenômeno espiritual. Homem de Deus. Não são os dons que comprovam a fé legítima. São os frutos. Não é. O irmão veio, uma irmã, aquela irmã. Se ela olhar para alguém, ela revela. Ela revela. Eu também tenho uma revelação para ela. Você vai para o inferno. Porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Tudo que eu estou falando aqui, eu vou provar biblicamente, tá, irmãos? Por enquanto, nós estamos na introdução. Descansa o coração. E eu vou mostrar, não estou forçando o texto, nada, eu vou mostrar a lei que está escrito. Fique tranquilo. Irmã, mas pastor, aconteceu, gosto muito de Lutero. Ainda que chova milagres todos os dias, se não estiver baseado nas Sagradas Escrituras, seja maldito. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. 12 apóstolos. Talvez os irmãos nunca pararam para pensar nisso. 12 apóstolos. Jesus escolheu. Todos escolhidos soberanamente por Jesus. Andaram com Jesus durante os 3 anos do seu ministério aqui na terra. Jesus deu poder do Espírito Santo sobre todos eles. Mateus capítulo 10. Estou mostrando onde está no texto. Inclusive para Judas. Filho da perdição, nascido para trair Jesus, está no texto. Não é porque realiza milagres e faz dons que é um eleito de Deus. Não são os fenômenos que autenticam a fé, são os frutos. Judas estava lá na multiplicação. Judas realizou milagres, porque é dito que todos faziam isso. Todos, não era todos, exceto Judas. Judas expulsou demônios. Judas curou pessoas. E foi ele que saiu na ceia, sem fazer bagunça. O texto diz em Mateus 26, nós vamos chegar lá daqui a pouco, lá aos domingos, que que o diabo entrou em Judas. Ele não se debateu, ele não caiu, não fez balbúrdia. Não estou dizendo que o diabo não faça isso. Estou falando na vida de Judas. Ele ficou em silêncio, ele se levantou e saiu para trair Jesus. Ninguém desconfiava de Judas, exceto Cristo, que já sabia, nem os apóstolos que eram cheios do Espírito Santo. O versículo 3 está dizendo o seguinte: aquilo que eu falo está falando a nível de confissão de fé. Ninguém pode dizer que Jesus é anátema. A palavra anátema é muito forte, é maldito. Está escrito aí. Por isso vos faço compreender, ele está dando uma doutrina, compreender, que ninguém que fala
ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus, de fato, afirma anátema Jesus. Irmãos, também não está se referindo necessariamente à expressão Jesus é maldito, ninguém sai falando isso. Mas todas as vezes que eu nego o que Jesus de fato é, eu estou, abre aspas enormes, desmentindo, fecha aspas, o que Jesus falou a respeito de si mesmo. Jesus é Deus, Senhor, Todo-Poderoso, o Verbo, ele não é um profeta, ele não é um anjo, ele não é simplesmente um profeta, ele não é um anjo, ele não é uma criatura. Tudo que se tira a respeito de Jesus, eu estou amaldiçoando Jesus por aquilo que ele falou que era e eu nego. Ninguém que é guiado pelo Espírito Santo faz esse tipo de confissão de fé. Todas as igrejas cujos crentes fazem um tipo de confissão de fé a respeito da pessoa de Jesus, que não compreende ele como pessoa eterna, 100% Deus, 100% homem, Verbo divino, Deus Todo-Poderoso, mas que ele é um Deus menor, um demiurgo, como é chamado na teologia, um demiurgo, ele é uma criatura, é um anjo, é o arcanjo Miguel. Hereges não têm o Espírito Santo e não são crentes. Paulo está ensinando. Porque por causa da falta de conhecimento a respeito da doutrina de dons, a gente vê alguém num êxtase espiritual, num mover espiritual, e a gente começa a dar uma consideração àquele homem que nega verdades bíblicas. E ninguém também faz a profissão de fé dizendo que Jesus é o Senhor da sua vida e vive. Não é falar, é viver. Eu professo Jesus como o Senhor, o Deus sobre a minha vida, o Salvador, aquele que me perdoou dos meus pecados, aquele que é eterno, eterno Filho de Deus, geração eterna de Deus, como diz no assunto da Trindade. Só é possível alguém falar isso a respeito de Jesus e confessar isso e viver para isso pelo poder do Espírito Santo, porque isso também não é nato do ser humano. Está no texto. Está no texto. Não briga comigo, não. Claro como a luz do meio-dia. Amém, irmãos? Está mais ou menos claro. Agora está claro, pastor. Mas está no texto. Isso é muito importante. Porque os cristãos de hoje em dia têm chamado de irmãos aqueles que não são irmãos. E isso é um perigo. Nós temos, não falo a igreja local, mas olhando de forma ampla o evangelicalismo no Brasil, nós temos cantado músicas de hereges, de pessoas que estão falando sobre Jesus que não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que eles defendem, dos seus próprios profetas, das suas profetisas, das suas criações, e a gente, ai, que lindo! Cuidado com isso. Cuidado. Estamos trazendo para os nossos púlpitos pessoas que não têm diferenças secundárias. São diferenças fundamentais, inegociáveis da fé. O que é isso? Nossa, pastor, mas por que isso acontece? Porque nós estamos sendo ignorantes. Ignorantes. Versos 4 a 6. Em quarto lugar, uma lição importante, a Trindade e os dons. A Trindade e os dons. Verso 4 apenas. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então agora Paulo vai começar a falar da ação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos dons. E ele começa no versículo 4 dizendo uma primeira informação: os dons são diversos. Significa que os dons são muitos e variáveis. É como começa a primeira parte. Os dons são muitos e variáveis. Muitos em quantidade e variáveis na sua essência. Exemplo. Aquele que tem o dom
do ensino tem um dom muito distante e diferente de um dom daquele que falava em línguas. O que uma coisa tem a ver com a outra? Que tem um dom muito diferente, muito, mas muito diferente daqueles que curavam. Ensino, línguas, curas, são muito distintos, não andam juntos. Não andam juntos, vocês entendem? No seu aspecto de semelhança, são coisas muito distintas. Então, a informação está dizendo que existem dons para várias áreas. São diversos, porque eles são muitos, e são variados em muitas áreas diferentes. Mas o versículo termina dizendo, mas o Espírito é o mesmo. Olha que interessante. O Espírito é o mesmo. Em suma, os dons, eles são muitos em quantidade, são variáveis para atender todas as esferas, todos os campos da igreja, mas a fonte é a mesma, o Espírito Santo de Deus. E quando diz que a fonte é a mesma, isto significa que todo dom genuíno tem que passar pela pessoa do Espírito Santo, e a pessoa do Espírito Santo não vai negar nenhuma doutrina que Jesus ensinou. Todo dom que está aquém do que Jesus ensinou, todo dom que vai além do que Jesus ensinou, não é do Espírito. Não é. Não é. Aplicação prática do versículo 4. Sendo o Espírito Santo a fonte de todos os dons, sendo muitos e variados, não deve existir na igreja um senso de competição. Eu sou mais espiritual, eu sou mais cheio de poder, todos têm a mesma fonte, e é o Espírito Santo quem decidiu o que deveria ser feito para cada um. Primeira pessoa da Trindade apresentada nos dons, o Espírito. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O versículo 4, a diversidade de dons. Dons é charismata no grego, que significa dádiva da graça, porque isso não é nosso, isso vem lá do céu. É dádiva da graça. Legal, recebemos a dádiva da graça, dons, capacidades e habilidades. Aí no versículo 5, diz assim, também tem uma informação que eu preciso dizer, Paulo está falando. A diversidade nos serviços. Tem muita coisa para ser feita na igreja. Lembra que eu acabei de dizer no versículo 4 que os dons são muitos e variados para todos os campos da igreja? Quem definiu os campos de trabalho, os setores, as necessidades, os departamentos eclesiológicos? Não estou falando de denominação, estou falando de reino de Deus. É algo muito maior que denominação. Quem decidiu isso? Jesus. É o versículo 5. Há vários serviços estabelecidos no reino. Quem estabeleceu cada serviço, cada ministério, cada parte da igreja? Jesus. Está no texto. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor, Kyrios, Jesus, é o mesmo. O Espírito Santo, ao doar dons, ele capacita e habilita o crente a trabalhar nas áreas desenvolvidas e criadas por Jesus Cristo no seu reino. Serviço. Diaconion.
Na verdade, a tradução poderia ser ministérios. É que a gente fala ministérios como se fosse algo pomposo, né? O ministério, ou então o ministro do Supremo, acima de tudo, de todos na cabeça dele, né? Mas a palavra ministros é aqueles que estão para servir, para trabalharem em prol de algo, e aqui é em prol do reino. Receber um dom do Espírito Santo é receber um passaporte para servirmos no reino de Jesus, nas mais variadas áreas que Jesus criou no seu reino. E foi Jesus mesmo, porque diferente da pessoa bendita do Espírito Santo, o Senhor Jesus provou da humanidade e viveu na igreja, no reino do Pai, como homem. E ele foi o servo perfeito. Ele sabe todos os serviços. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, porque o próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é o servo perfeito, pleno e completo. Ele sabe aonde colocou você para trabalhar no reino. Está no texto. Está aí. Versículo 4, a pessoa do Espírito com os dons. Versículo 5, a pessoa de Jesus no serviço. Versículo 6, a pessoa do Pai. Olha o que é dito. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Não há glória para nós. O dom não é nada em si mesmo. Quem opera é Deus. Mas aqui tem duas perspectivas. Quando diz que há diversidade nas realizações, a primeira perspectiva é a perspectiva do crente. Embora haja diversidades, variedades de dons, nós sabemos que ainda assim é um número limitado. Está limitado a 5 listagens de dons nas Escrituras Sagradas. Isso significa que só hoje, no dia de hoje, nós temos cerca de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas cristãs no mundo. Bom, a lista ficou pequena. Isso significa que tem um tantão de gente com os mesmos dons que vocês, que o mesmo dom que eu, espalhados na própria igreja ou diante de outros países, estados e cidades. Na perspectiva do crente, ainda que tenhamos o mesmo dom, a realização, isso é, os resultados efetivos desses mesmos dons em pessoas diferentes, também são diferentes. A diversidade de realizações. Deus pode me ter levantado como pastor. Deus levantou outros homens como pastores, mas quando eles tomam o púlpito, agem de forma diferente a mim. O dom é o mesmo. As realizações são diferentes. Deus levantou muitos mestres para ensinar as Escrituras, mestres legítimos, cada um com a sua didática. Realizações diferentes. Basta nós olharmos aos profetas do Antigo Testamento. Isaías não tem absolutamente nada a ver no seu ministério com Malaquias. Nada a ver. Joel e Obadias são só irmãos, porque são tão distantes na realização dos seus ministérios. Então tem mais essa também. Essa é a perspectiva das realizações a partir do crente. Mas também temos a perspectiva das realizações dos dons a partir de Deus. Porque é Deus quem opera tudo em todos. E Deus já realizou vários milagres da mesma categoria. Exemplo,
Quantas pessoas Deus, seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, Trino, já curou pessoas? É a mesma categoria. Ou ele só curou uma pessoa na existência? Não. E as realizações foram tão diferentes. Vamos falar de cura? Tinha um cego na estrada ali de Jericó. E ele começou a gritar, que nem um doido, porque era a única oportunidade que ele tinha de ter um encontro com Jesus. E ele começa, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o pessoal ralhava, fica quieto, rapaz, deixa o mestre passar. Ai, Jesus, ele não quer saber, é a única. E Jesus para e fala assim, tá, o que você quer? E ele falou, eu quero ver. E Jesus olhou para ele e falou assim, então veja, o homem viu. O homem viu. O mesmo Jesus encontrou um outro cego. O que você quer? Eu quero ver. Jesus cospe no chão. Faz um lodo, pega esse lodo, põe nos 2 olhos do homem. Daí fala assim, você está enxergando? Daí ele fala, eu estou enxergando, mas não é nítido. Jesus, o senhor não é o Todo-Poderoso? O senhor não faz se levantar na hora? Faço. E por que esse homem não está enxergando perfeitamente? Primeiro que o problema não é seu, quem cura sou eu, não é você, eu não devo satisfação. Mas, teologicamente, eu vou explicar, eu faço isso para que ele entenda que nem tudo aquilo que ele está vendo na vida dele é a realidade espiritual ao seu redor. Sem o Espírito Santo, tudo que ele vê nesse mundo está embaçado à sua vista. Mas uma vez que ele seja salvo e não apenas curado, ele vê com perfeição o reino de Deus. Realizações diferentes. Realizações diferentes. Interessante. Quando Jesus foi curar de lepra os 10 leprosos de uma vez só, ele falou assim, o que vocês querem? Eu quero ser limpo. Tá bom, fiquem limpos. Pum, ficou. Daí Jesus fala, agora vocês vão lá, se apresentam ao sacerdote, existe uma lei, continuidade da lei. Eles foram lá, se apresentaram ao sacerdote, depois, e vida que segue. Só um voltou. E o que voltou era samaritano ainda. Para agradecer. Mas nem todos foram curados assim. O mesmo Deus, só que no Antigo Testamento, foi curar o rei e falou assim, tome 7 banhos no Jordão. No Jordão? Eu tenho um rio Farfá, muito melhor, na minha terra. E Elias falou, Deus está falando que tem que ser aqui. Tá bom. E ele mergulhou 7 vezes e foi curado. Realizações diferentes. Isso se chama a multiforme graça de Deus. Porque Deus é quem opera tudo em todos. Verso 7, para terminarmos. E Paulo continua então dizendo, e agora ele vai falar de dons e serviço. Dons e toda a qualificação do dom. Então, no versículo 7 nós temos os dons e a sua qualificação. Ele diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Dons e suas qualificações. Agora, ele não apenas mostrou o que é dom, ele não apenas definiu o que é dom, ele não apenas instruiu a respeito da Trindade e os dons, ele não apenas fala, como no versículo 3, a respeito de uma confissão centrada em Cristo. Agora ele vai fazer uma anatomia dos dons. Vai dissecar os dons em 4 ensinos rápidos no versículo 7. Primeiro ensino, a universalidade dos dons. Diz no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Os dons foram dados para todos os crentes. Olhem rapidamente o versículo de número 11. O final, o versículo 11 dessa perícope. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Não existe crente que não tenha dom. Agora, não confundam que todos os dons são dons extraordinários. Não vou entrar nisso hoje. Impossível.
Eu disse, tem muita coisa para a gente falar ainda. Tem dom, não. Tem dom que é no silêncio, na calmaria. Abram rapidamente em 1 de Pedro, e a gente já volta para Coríntios. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. De novo, servir uns aos outros, eu tenho que trabalhar, eu sou um ministro, diaconon. Cada um conforme o dom que recebeu, muitos e variados, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E é cada um conforme também bate. Todos os crentes têm um dom. Universalidade dos dons. Versículo 7 mostra isso. Segunda informação do versículo 7. A origem dos dons. Ele está dissecando. Primeiro, a universalidade dos dons. Segundo, a origem dos dons. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um a um fim proveitoso. Do Espírito. É Ele quem dá. Versículo 11 novamente. Final do versículo 11. Distribuindo-as como lhe apraz. Como Ele quer. Como Ele quer. Evangelho de João, capítulo 3, embora fale de salvação e não de dons, já deixa clara a manifestação do Espírito. O Espírito Santo, Ele sopra onde quer, não sabemos de onde Ele veio e nem para onde Ele vai. Ele é soberano e é Ele quem distribui. Ele está dissecando toda a compreensão de dons. Então, a origem dos dons é o Espírito Santo. Nós acabamos de sair de 1 de Pedro 4,10, que está dizendo servir, né, uns aos outros, cada um conforme o que recebestes do Espírito. Passa por ele. Terceira informação. A natureza dos dons. Universalidade, origem, natureza dos dons. Isso aqui é maravilhoso. Leiam comigo o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida. A manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito. Deixa eu explicar isso. De acordo com outros textos a respeito do Espírito Santo, ele é soberano, nós não sabemos de onde ele vem, não sabemos para onde vai, e ele assopra onde quer. Todas estas ações do Espírito Santo são invisíveis. Nos dons, o Espírito Santo se torna visível. A manifestação, a aparição do Espírito Santo na igreja é vista a olhos nus, não porque ele se revela como ele é em pessoa, mas através dos dons que ele concedeu aos homens. Essa é a natureza dos dons. Em suma, quando cada um de nós trabalhamos, agimos através do dom que o Espírito Santo nos deu, a igreja vê o Espírito Santo na igreja. Espírito Santo, eu quero te ver. Começa por você. A manifestação do Espírito é a natureza do dom. Você não vai ver o Espírito Santo do lado de cá, da eternidade, se não for na manifestação e no trabalho eficiente, correto daquilo que ele entregou nas suas mãos. Eu me lembro que há muitos anos, e isso ficou guardado no meu coração, há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, quando eu ainda estava estudando no primeiro seminário que eu fiz, eu tive um professor muito inteligente, seríssimo, e ele dizia assim, que certa vez, ele foi falar com uma pessoa a respeito de Cristo.
E aquela pessoa falou assim, você sabia que eu sei que Jesus é real? Eu tinha minhas dúvidas. Mas hoje eu já tenho convicção que Jesus de fato existiu. E a resposta dele naquela conversa com aquele homem, quando ele estava tentando apresentar Jesus, era, por que você acha isso? Por que você mudou de opinião? E a resposta desse homem foi, é que hoje de manhã eu vi com os meus olhos um discípulo de Jesus. E uma pessoa não consegue fazer o que esse homem fazia se Jesus não fosse verdadeiro. Ele não falou nada para mim, esse homem, mas ele agiu como um discípulo de Jesus. E só pode ter discípulos quem realmente é real e existe. Esse homem que esse incrédulo viu, cujo meu professor estava evangelizando, ele não fez absolutamente nada demais. Ele só estava vivendo a vida dele de acordo com o dom que Deus deu para ele. Não era de cura, não era de milagre, mas era um dom de aconselhamento, ministrando a palavra de Deus ao coração daquele homem. E ele falou, o que eu senti não vem do homem, vem do céu, Jesus é real. Se você fazer aquilo pelo qual o Espírito Santo concedeu o dom a você, a igreja, em primeiro lugar, vai poder conhecer o Espírito Santo. Em último lugar, encerramos no versículo 7. Qual é a finalidade do dom? Universalidade do dom, origem do dom, a natureza do dom, a finalidade do dom. Final do versículo 7. Visando um fim proveitoso. Outras traduções traduzem melhor, dizendo conforme o que for útil, a cada um conforme o que for útil, a necessidade. A finalidade do dom não é para que eu seja engrandecido, a finalidade do dom não é para que eu seja elevado no meio dos irmãos, para que o meu nome seja glorificado, glorificado sou eu, santificado seja o meu nome, não. A finalidade do dom é a igreja ser servida por Deus através da sua vida. Através da sua vida. Lembrando que é Deus, final do versículo 6, quem opera tudo em todos. A glória é somente de Deus. Amém? Que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração. A necessidade de não ser ignorante a respeito de doutrinas bíblicas, a necessidade de não trazer para dentro da verdadeira igreja heresias, ou trazer ensinos antibíblicos que aprenderam em suas antigas experiências religiosas, que nós não sejamos conduzidos a fazermos ritos e informações sem entender, compreender que a Trindade está envolvida nos dons e que existe uma análise anatômica dos dons. E essa análise é informada para nós no versículo 7. A sua universalidade, a sua origem, a sua natureza e a sua finalidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para que possamos ir embora.